Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo referente às funções do Microsoft Excel. Nesse vídeo nós vamos ver a aplicação da função média. Para demonstrar essa função, eu vou criar uma planilha para cálculo de média de notas. Na célula A1 eu vou digitar a palavra nome para calcular médias de notas de alunos. E logo abaixo eu vou colocar aluno 1, aluno 2, aluno 3 e aluno 4, se referindo ao nome dos alunos. E na linha 1, eu vou digitar o nome de alguns componentes curriculares. Depois de digitar o nome de todos os componentes para essa planilha, eu vou colocar aqui média no final. Agora eu vou formatar essa planilha, vou colocar bordas, modificar a cor da fonte, aumentar o tamanho e o tipo da fonte. Como nós vimos em vídeos anteriores, para qualquer tipo de modificação eu tenho que selecionar as células correspondentes. Então primeiro eu vou colocar uma borda nas células dessa tabela. Vou selecionar toda a tabela. Para selecionar eu coloco o ponteiro do mouse dentro da primeira célula a ser selecionada, não pode ser nas bordas, tá? Dentro, clico, mantenho a tecla pressionada, seleciono todas as células da coluna, ainda com a tecla do mouse pressionada, agora eu vou selecionando as outras colunas. Selecionei, solto. A partir do momento que eu solto a tecla do mouse, eu não posso mais pressioná-la em nenhuma outra célula, caso contrário a seleção ela é desfeita. Vou dar o exemplo aqui, ó. Cliquei em uma outra célula, eu perdi a seleção. Vou selecionar novamente. Como eu quero primeiramente alterar a borda, eu venho aqui na ferramenta, bordas, clico na setinha, ele me dá todas essas opções de borda e eu vou na última, porque eu quero uma borda personalizada. Venho aqui em mais bordas. Ele me abre uma tela e a aba borda, aqui na parte superior dessa tela, já está selecionada. À esquerda, ele me permite escolher um estilo de linha. Eu vou escolher esse estilo aqui. Me permite também colocar uma cor. Sempre vai estar em automático, eu posso clicar aqui e escolher uma cor qualquer. Vou escolher a cor vermelha, que dá um destaque maior, na minha opinião. Feito isso, eu tenho que indicar para o aplicativo onde eu quero que seja aplicado esse estilo de linha de borda com essa cor. Aqui nós temos as pré-definições. Nenhuma, que é a nossa situação agora, sem nenhuma borda. Somente o contorno da nossa planilha. Clico em contorno, ele me dá o exemplo aqui. Além do contorno, eu quero também que esse estilo de linha seja aplicado dentro da planilha. Eu venho também e clico em interna. E ele me dá esse exemplo. Estando de acordo,
clicar em OK e as bordas elas são aplicadas à minha planilha. Agora o tamanho da fonte eu estou considerando que ele está muito reduzido, eu quero ampliar. Novamente eu seleciono a minha planilha e escolho o tipo da fonte. Eu sempre escolho aqui a Arial Black, mas lógico, nós podemos escolher qualquer tipo de fonte. Então vou pôr aqui Arial Black. Está em tamanho 11, então eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Esse tamanho está adequado. Clico fora da planilha e olha só como é que ela fica. Como eu aumentei o tamanho da fonte, a largura da célula foi insuficiente para que pudesse apresentar aqui os nomes dos componentes curriculares por inteiro. Como nós já vimos também, basta aumentarmos a largura da célula, colocando aqui o ponteiro do mouse em cima dessa linha que separa as letras, representando as colunas. Tem que ser aqui em cima, tá? Não pode ser aqui na borda da célula, tem que ser aqui em cima. Eu clico, mantenho a tecla pressionada e vou aumentando a largura até que seja suficiente para apresentar todos os nomes por inteiro. Prontinho. Agora basta preencher as células correspondentes aos valores das notas obtidas, inserindo as notas com valores de 0 a 10. Depois de preenchido com os valores das notas, as células, deixa eu só corrigir aqui, português, faltando a letra U. Aumentar um pouquinho aqui para que caiba, pronto, agora ficou correto. Bom, então eu tenho a minha planilha preenchida com os valores das notas de cada aluno, né? Aluno 1 até o aluno 4. Quero mudar aqui a cor da fonte referente ao nome das colunas. Então vou selecionar essa primeira linha aqui, lembrando que para selecionar, coloco o ponteiro do mouse dentro da célula, clico, mantenho a tecla pressionada e vou selecionando as células que eu desejo aplicar alteração. Quero colocar aqui uma outra cor. Vou colocar aqui a cor verde. Pronto. Agora ficou a coluna média, por enquanto em branco, que nós vamos calcular a média de cada aluno de acordo com as notas de cada um desses componentes curriculares. Lembrando que para calcular a média nós temos que somar os valores das notas e o resultado dessa soma dividir pela quantidade de notas ou de componentes curriculares que ele obteve essas notas. Portanto, eu tenho aqui, no caso do aluno 1, eu tenho que somar 8 mais 7,5 mais 9 mais 10 mais 8 mais 7. O resultado disso eu tenho que dividir por uma nota, 2, 3, 4, 5, 6 notas. Nós temos duas formas de calcularmos a média dessas notas no Excel. Nós podemos fazer de uma forma um pouquinho mais demorada, trabalhosa, ou aplicando a função média, que aí nos dá o resultado de uma forma muito mais prática. Então vamos fazer primeiro da maneira mais trabalhosa, demorada, só para ilustrar para vocês. Lembrando que toda célula que vai receber uma operação matemática, ela deve sempre começar com o sinal de igual. Eu clico na célula,
igual, e vou realizar essa soma aqui. Vou colocar entre parênteses essa soma, porque eu preciso que ela seja executada antes da divisão. Como nós já sabemos, a multiplicação e a divisão, ela tem prioridade em relação à adição e subtração quando, na mesma expressão matemática, não existem parênteses, e elas devem ser executadas primeiramente, no caso, a multiplicação e a divisão. Então, abro parênteses e vou clicando aqui nas células que contêm os valores das notas. Clico aqui, mais essa nota, mais, fecho parênteses, e o resultado dessa soma eu tenho que dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui eu tenho que digitar o número 6, porque ele vai ser uma constante nessa equação matemática. As células não, as células elas podem ser variáveis, porque nesse caso aqui eu tenho essas notas, depois eu vou usar essa mesma planilha para uma outra sala de aula, por exemplo, com outros alunos, eles vão ter outras notas e com essa mesma planilha eu posso atualizar as notas e a média, consequentemente, vai ser atualizada também. Feito isso, pressiono Enter e tenho aqui a média. A média do aluno 1 com essas notas corresponde a 8,25. Para os outros 3 alunos que faltam calcular a média, eu poderia colocar a mesma equação aqui, igual, abro parênteses, vou somando esse com esse, mas seria um trabalho muito mais demorado. Como nós já vimos também em vídeos anteriores, nós podemos copiar a fórmula para essas outras células e os valores das notas eles vão sendo atualizados automaticamente. Para isso eu tenho que selecionar essa primeira célula onde eu realizei o cálculo. Agora eu posiciono o ponteiro do mouse em cima desse quadrinho que fica no canto inferior direito da célula. A hora que ele apresentar esse sinal representando o operador matemático da soma ou da adição, eu clico, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou descendo para as outras células que faltam. Solto e ele calcula a média automaticamente, as outras médias. Olha só. Mas, como eu havia dito anteriormente, esse método aqui ele é mais demorado, mais trabalhoso. Existe uma outra forma de calcularmos a média aplicando a função média. Só para podermos comparar, eu vou colocar uma outra coluna aqui, de mesmo nome, coluna média, e vou calcular nela a média dessas mesmas notas, só para vocês verem que vai dar exatamente os mesmos valores. Então, vou colocar aqui na coluna L. Vou colocar o mesmo tamanho de fonte, Arial Black, mesma cor da fonte. Vou aumentar aqui um pouquinho para que caiba na célula. E vou colocar aqui borda também, como feito na tabela. É como se essa coluna fosse essa, tá? Eu só pus separado para mostrar que os valores vão ser idênticos, utilizando a função média, que é muito mais prático, muito mais rápido. Para isso, eu clico na primeira célula, correspondente ao aluno 1, venho aqui na função autossoma, clico na setinha, para que ele me abra as opções, e venho aqui em média. Clico em média
e ele me traz assim essa linha pontilhada, selecionando várias outras células para calcular a média. Embora automaticamente essa linha seja inserida em várias células, eu não quero calcular a média de todas, somente desses componentes curriculares. Para isso eu tenho que selecionar. Clico dentro da primeira célula, no caso aqui a nota de português do aluno 1, seria a célula B2. Clico dentro dela, mantenho a tecla do mouse pressionada e vou selecionando a linha com as outras notas. Lembrando que eu termino aqui em física. Essa média aqui eu não seleciono porque ela já é o cálculo final. Solto a tecla e pressiono Enter. Deixa eu formatar aqui com o mesmo tamanho de fonte. Olha só, aluno 1, média 8,25, da primeira forma que nós utilizamos para calcular a média, e agora, utilizando a função média, 8,25 também. Como nós fizemos aqui, agora eu seleciono essa célula, ponteiro do mouse em cima do quadrinho no canto inferior direito, clico, mantenho a tecla pressionada e seleciono as demais, e ele me calcula o mesmo valor de média para cada aluno. Só que nós percebemos aqui que aluno 2, por exemplo, tem a média com 3 casas decimais, o aluno 3 também. E se eu quiser colocar com apenas 2 casas decimais a média? Também posso. Para isso, eu seleciono a célula, que eu quero diminuir a quantidade de casas decimais, e eu tenho essas duas ferramentas aqui, ó. Aumentar casas decimais e aqui diminuir casas decimais. Como eu quero diminuir, eu tenho essa célula selecionada, cada clique que eu dou diminui uma casa decimal. Aqui é a mesma coisa, eu seleciono essa célula, dou um clique nessa ferramenta, ó, de diminuir casas decimais, e ele diminui a casa decimal aplicando um arredondamento. Ah, mas aqui eu fiz uma célula por vez, eu tinha 2. E se eu tivesse muitas células com número tendo 3 casas decimais e eu gostaria de colocar todos com apenas 2, eu teria que fazer 1 a 1? Naturalmente que não, bastaria selecionar todas essas células, como eu vou fazer aqui, fica muito mais rápido. Eu vou selecionar essas 2 células. Selecionei e diminuí uma casa decimal. Olha lá, ficou igual. Caso vocês tenham gostado desse e de outros vídeos postados nesse canal, deixa aí um gostei, se inscreva no canal e indique para os amigos para que eles tenham também ter oportunidade de ter acesso a essas informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.